Professor, vamos lá agora, vamos partir agora para a emancipação do nosso município. Diga aí pra gente aí como aconteceu esse período aí. Olha, eu vou dizer para vocês, eu considero que a emancipação de Rio das Ostras foi um movimento que eu não vi paralelo na história do Brasil. Vou explicar por quê. Foi um dos poucos movimentos que você tinha desde aquele trabalhador mais humilde até o empresário. Toda a população de Rio das Ostras se engajou nesse movimento. E eu acho que esse movimento da emancipação de Rio das Ostras, à medida que você vê as matérias de jornal, que você lê os livros, você vê como que uma população engajada numa situação, ela consegue as coisas. E o movimento, ele foi muito bonito. Ele mobilizou toda a população. Não existia efetivamente uma arrecadação de dinheiro centralizada, todas as pessoas ajudavam no que podiam, na confecção de faixa, na confecção de camisa. As reuniões eram feitas nos bairros, as pessoas muitas vezes, por iniciativa própria, reuniam as pessoas do bairro e mostrava as vantagens da emancipação. Foi um movimento geral. Foi um movimento muito bonito. Você vê pelas matérias do jornal que você teve um engajamento. Então eu acho que a emancipação de Rio das Ostras, inclusive tem um livro muito bom, de repente vocês podem colocar depois a capinha dele, Filha dos Seus Filhos, lá mostra toda a movimentação. Tudo bem, tem a mobilização popular. Você teve mobilização empresarial, você teve mobilização política de deputados. Foi geral. Foi geral. Foi geral. Então, foi geral. Se você tem todos os entes da sociedade se articulando, você consegue as melhorias. Então, o movimento de emancipação de Rio das Ostras, eu considero ele um movimento extremamente rico para você mostrar como foi a história do Brasil, principalmente naquele período do final da ditadura e do início da República, que você vê a população se mobilizando. E aí eu entendo que muitas vezes a gente se depara com os problemas atuais que poderiam ser superados com a união da sociedade. Hoje está muito dividido, tudo dividido. Muito dividido. Eu posso agregar aqui, professor Anderson. Eu fiz parte também, eu ajudei também, colaborei muito também na época da emancipação. Eu posso dizer também que, como morador de Rio das Ostras há 33 anos, né? E aqui no bairro de São Cristóvão há 32 anos, imagina, professor. Eu não vou citar nomes daqueles que participaram em si, porque alguns são políticos, alguns não são, alguns já passaram por a fase. Não é questão de privilégio, mas é questão, sabe de quê? De entendimento mesmo de cidadão. Por quê? Porque quando você faz parte de um movimento, ele faz parte para acrescentar, para crescer, né? E para mim, por exemplo, a questão da emancipação foi uma baita de uma revolução riostrense, da onde justamente o senhor colocou muito certo, foi geral. Eu observei que desde 1960 o pessoal já tinha vontade de se emancipar de Casimiro, porque eles alegavam que a economia de Casimiro ela tinha privilégios, porque a Câmara era lá, o prefeito era lá, e Rio das Ostras sobrava pouca coisa para o desenvolvimento de Rio das Ostras. Então, desde os anos 60 o pessoal já tinha essa vontade. Em 1970 eu considero o primeiro marco da emancipação, que foi a criação da União Municipal Progressista, que era a reunião de várias pessoas influentes aqui em Rio das Ostras, e dali eles criaram o jornal A Razão. Foi o primeiro jornal editado e impresso em Rio das Ostras. Esse jornal A Razão reuniu essas cabeças pensantes, mas eles fizeram mais. Eles trouxeram várias pessoas da sociedade dita riostrense para poder falar no jornal. Então você tem reportagem falando do dia a dia da cidade, tudo. Então essa galera da União Municipal Progressista, desde os anos 50, na verdade, posso dizer até desde os anos 50, já tinha essa vontade de ser independente. As dificuldades que as pessoas tinham. Acesso a serviço de saúde era precário, acesso a serviço de segurança era precário, saneamento básico, questão da urbanização, os serviços eram muito precários. Então a ideia era você ter uma cidade e efetivamente você conseguir fazer com que esses serviços tivessem na cidade. E a própria Barra de São João também tinha uma vontade implícita, mas eles não chegaram a fazer essa coisa com mais seriedade. Barra de São João queria se ligar a Rio das Ostras. Você queria ter uma grande cidade. Foi feita a proposta também, né? Foi feita a proposta para também trazer o Barra de São João, mas aí não sei se o negócio não andou. Emancipação feita.
Primeiro prefeito, como é que foi? Como é que... Nós tivemos... Na verdade, você tem uma figura que eu considero extremamente importante quando se fala da história de Rio das Ostras, que é o Cláudio Ribeiro. O Cláudio Ribeiro foi o primeiro prefeito eleito em Rio das Ostras. Ele participou de uma disputa muito acirrada com o Gelson Picello. O Gelson Picello ficou em segundo lugar, uma diferença de votos muito pequena, se eu não me engano, 500 votos. Então, engana-se quem pensa que não foi uma disputa eleitoral acirrada. Foi uma disputa eleitoral acirrada, porque o Gelson Picello tinha uma pegada popular muito forte. Ele era, oriundo do PDT do Brizola. O pedetismo, o brizolismo era muito forte. Inclusive, tinha um acordo que eles iam fazer uma pesquisa de opinião, e se o Cláudio Ribeiro ou o Gelson Picello ganhasse essa pesquisa de opinião, ele seria o cabeça de chapa. Só que, na verdade, isso não acabou acontecendo. O Cláudio Ribeiro foi para um lado e o Gelson Picello foi para o outro. Uma concorrência mesmo. Foram 7 candidatos, mas efetivamente o Gelson Picello... Os dois foram os principais... Foram os principais candidatos. E o Cláudio Ribeiro, a origem dele não era aqui em Casimiro de Abreu, era em outra cidade do interior, mas ele acabou adotando a região algum tempo depois. E, na verdade, essa questão da emancipação, no final dos anos 70, você tem uma aliança litoral com o interior. Quando o Cláudio Ribeiro ele se torna vice-prefeito na chapa do Célio Sarzedas. Então, eles já começaram a perceber que, por mais que eles quisessem segurar, eles não teriam como segurar a força política de Rio das Ostras. Só para vocês terem uma ideia, por volta aí de 4 vereadores eram de Rio das Ostras, eram ditos do litoral. Sim. E o próprio Cláudio Ribeiro, quando se tornou vice na chapa do Célio Sarzedas, ele era também considerado do litoral. Então você via que, por mais que Casimiro continuasse com aquela coisa de ser a cidade, de ser a capital, eles começaram a fazer concessões para o pessoal do litoral. Até porque a questão do turismo, a questão do dinheiro estava entrando em Rio das Ostras, e a própria população de Rio das Ostras estava começando a crescer muito rápido. Temos que entender também que em 1974 nós temos a abertura da ponte Rio-Niterói. Com a abertura da ponte Rio-Niterói, o turismo que já estava assim, em voga, porque o interior do Rio era um interior muito pobre, né? E você começou a ver meios de ter esse dinheiro, e você começou a ter esse dinheiro com o turismo. Com a abertura da ponte Rio-Niterói, você abre uma nova oportunidade para todas as cidades da região. Cabo Frio, Iguaba, Araruama. Justamente. Começou a ter mais turistas, e o turista passou a ter mais facilidade para chegar.